Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Como é que vocês estão? Leandro aqui no Meta RH Mais Cast, o podcast da Meta RH. Mais uma vez aqui para falar sobre assuntos pertinentes aí à nossa área de recrutamento e seleção, tal, gestão de pessoas. E hoje a gente veio falar sobre um assunto que é muito importante, é um assunto que inclusive a gente recentemente estava abordando lá na empresa, a gente falou por que não falar sobre isso, e, inclusive vai ter uma cobrança ao vivo por causa disso. Antes de mais nada, eu vou, se você não está me vendo por algum motivo, eu vou me descrever bem rapidinho, tá? Sou um homem branco, 1,75 m, cabelos castanhos, já com uns bons fios grisalhos já. Tô usando um óculos, tenho uma barba, um cavanhaque, um bigode, um cavanhaque. Tô vestindo também uma camisa preta, um relógio aqui na minha mão esquerda, né? Meu punho esquerdo. E rapidinho, só para descrever o ambiente onde a gente está. Aqui na minha frente eu tenho um microfone, tenho aqui na minha direita o meu notebook com minhas anotações, tenho uma mesa aqui também de madeira, mais à minha direita também eu tenho uma TV com o logo da Meta RH Mais Cast, na minha frente também estão as minhas convidadas, atrás de mim tem uma estante cheia de cacareco, e é isso aí, basicamente é isso, tá? Não vou me delongar muito, porque o importante aqui é a gente falar sobre o assunto de hoje. E agora eu passo a palavra para as minhas convidadas. Passa a bola para nós, né, Esther? É isso aí. Bom, olá para todas as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo. Eu sou a Kelly Arnold, trabalho na Meta RH. Hoje eu estou na posição de Head de Recrutamento e Seleção e Diversidade e Inclusão e fazendo também minha autodescrição. Então, eu sou uma mulher negra, de pele clara, estou usando tranças, estou com uma blusa roxa, uma calça jeans clara. E na minha frente também tem, né? Estamos com a mesa aqui, a xícara, algumas anotações e 2 celulares. E espero que vocês gostem do tema de hoje. Olá, tudo bem? Bom, eu sou a Stephanie Medeiros, sou uma mulher parda, de cabelos cacheados. Hoje estou, né, com uma blusa roxa, um colar dourado. À minha frente também tem um microfone e uma xícara. Estou bem empolgada para o bate-papo de hoje, então acho que vai ser muito produtivo, porque a gente vai falar de um assunto que eu sou apaixonada, que é dados, e inserir isso também no ambiente que eu estou inserido, que é de recrutamento e seleção. Então, acho que vai ser muito legal poder compartilhar um pouco disso aqui com vocês. Uhum. E, primeiramente, até eu prometi fazer uma cobrança, eu vou fazer essa cobrança, porque esse assunto, na verdade, era um assunto que era para ter rodado há muito tempo, né? Mas eu estou esperando essa senhorita para a gente trocar as ideias sobre dados e tal, e ela sempre me enrolando a gente aqui para gravar sobre isso. Só que ela gravou uma semana inteira de dados na empresa, uma semana inteira, gente. E aí, depois dessa, eu falei assim, não, agora você vai tirar pelo menos 1 hora para gravar para a gente poder falar sobre dados, porque, assim, é muito conteúdo rico, é muita coisa interessante que realmente a gente tem que trazer isso para a luz, assim, e assim, é um papo que eu vejo muita galera falando sobre gestão de pessoas, e não me entendam mal, assim, é super necessário, sabe, o RH humanizado e tudo mais, só que a questão de decisão, a tomada de decisões importantes, estratégicas, que precisa ser baseada em dados, assim, eu vejo poucos canais ou poucas empresas trazendo isso para suas redes ou falando disso, sabe? E é por isso que eu convidei a Esté. Ela foi praticamente obrigada a participar depois dessa. E agora não tem para onde correr. Não, mas estou aqui com o maior prazer, gente, né? Como o Lê falou, a gente teve aí uma semana de dados para falar aí com as nossas pessoas colaboradoras. Acho que foi muito enriquecedor. Eu acho que a gente tem que extrapolar as barreiras, as paredes ali do nosso escritório para falar disso, porque a gente enxerga isso de uma forma muito importante e o trabalho que tem sido feito, né, na Meta RH, eu acho que pode ajudar muitas outras empresas ou outras pessoas a terem essa visão. E nada melhor do que compartilhar conhecimento, né? Então, estou aqui, Lê. Aceitei o convite, estou muito feliz e muito entusiasmada. E feliz também estou por você ter aceitado, porque realmente depois de um ano. Não, e assim, aí não é só por causa do convívio nem nada, mas assim, a Esté é uma das pessoas que eu conheço que mais consomem dados e conseguem transmitir esses dados de uma maneira tão clara, assim, a gente bate altos papos. É minha total referência para isso, assim, eu realmente estava esperando aqui para a gente trocar essa ideia. Eu acho que
Ela vai ser muito salva a legal. área de recrutamento e seleção, inclusive. Ah, e Plano é de isso, área. legal, foi bom você ter tocado nisso, eu queria falar sobre isso, assim, a gente chegou num ponto, até nessa introduçãozinha que a gente falou, assim, que, meu, eu acho que a gente pode afirmar que não dá mais pra gente falar de recrutamento e seleção sem trazer dados, né, pra conversa, né? Como é que você vê essa modificação de paradigma, Sté, de tipo, a gente sair da questão só das contratações, daqueles processos de recrutamento, seleção, etc. E hoje em dia você vê gestores, o departamento de RH totalmente focada para essa questão de dados. Quando a gente fala de dados em recrutamento e seleção, a gente utiliza para avaliar habilidades técnicas, né? E não utiliza o nosso julgamento pessoal. Então é aí que entra a questão do viés, né? Se a gente faz um processo seletivo muito mais no nosso julgamento, por exemplo, em questão de idades, gêneros, questões raciais, isso é muito carregado de viés. Mas quando a gente tem um olhar muito mais analítico, né, e utiliza ferramentas adequadas para isso, a gente foca nessas habilidades técnicas, né, consegue extrair muito mais informação de forma muito mais rápida. E eu acredito que isso ajuda muito a pessoa recrutadora nesse processo. Então, e para você, Kel, como é que você, assim, a gente está falando de uma pessoa que é totalmente direcionada para dados, é uma pessoa que traz isso daí, só que, assim, os dados, como a Esté trouxe, é aquela questão do viés, seres humanos, nós temos vieses e tal, e muitas vezes a gente não pode só ser movido pela questão que nos toca, né? Então, por isso até que acredito que a Esté traz essa questão mais do tipo, beleza, analiticamente que é isso, 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 né? Como é que isso impacta recrutamento e seleção? Eu vou responder a pergunta trazendo um outro contexto também. Nós, da área de RH, hoje não tanto, porque hoje nós temos profissionais de RH que são formados em várias áreas, tá? Então, administração, engenharia, enfim. Mas a maioria, a grande parte dos profissionais de RH são psicólogos. Então, assim, a gente também precisa lembrar que na nossa formação não tinha. Nós não tínhamos dentro da nossa grade curricular nada voltado para dados e indicadores. O máximo, por exemplo, que eu tive na minha época foi estudar sobre estatística. Então, quando a gente começa a ver isso de 4 anos para cá, que eu tenho sentido isso mais forte, a ser cobrado pelo mercado e até mesmo pelas empresas onde a gente trabalha, de sermos um RH estratégico e voltado para indicadores e dados, para nós de RH é um super desafio, porque a gente deixa de lado a nossa natureza, que é essa natureza humana que você trouxe, e a gente precisa começar a ter esse olhar mais analítico, que é muito mais natural para outros tipos de formação. Então, quando a gente traz, né, você traz a questão de, será que a gente perde esse olhar humano quando a gente está com dados e indicadores? Não. Na verdade, os dados e indicadores hoje para a área de recrutamento e seleção, eles são fundamentais. Eu não consigo enxergar mais a área de recrutamento e seleção, de RH no geral, sem o apoio dos dados e dos indicadores. Né, a Esté comentou da questão da seleção. Realmente, hoje, as plataformas, elas nos prometem essa automatização. Então, para fazer a triagem de currículos, para fazer uma convocação, é muito rápido. É questão ali de 5, 10 minutos a gente consegue fazer. O que antes, gente, para vocês que não sabem, a gente fazia triagem no papel. Eu trabalhei em empresas que a gente tinha caixas de currículo e a gente precisava ficar ali triando. Então, imagina o tempo hoje que a nossa equipe economiza nesse processo. Só que não é só isso. Acredito muito que, além dessa questão da seleção dos dados, das ferramentas que são automatizadas, quando a gente olha para o nosso interno, os nossos ganhos são muito maiores. Na tomada de decisão, por exemplo. Então, hoje, quando a gente vai tomar a decisão para um cliente sobre um processo seletivo, quando eu tenho esses dados mapeados, é muito mais coerente e muito mais assertivo. Então, não só falando do recrutamento, mas olhando internamente, quando eu trabalho com esses dados e indicadores, eu consigo tomar decisões mais assertivas, aí eu consigo olhar para dados de diversidade. Então, dentro de um processo seletivo, quais foram as diversidades que a gente conseguiu mapear? Isso eu só consigo se eu tiver os dados mapeados. E através desses dados a gente vai gerando esses indicadores. Então, assim, respondendo a sua pergunta, o lado humano ele não deixa de existir. Só que a gente precisa
olhar agora para essas informações. O que eu faço com essas informações? E torna o RH ele muito mais estratégico, muito mais preditivo com esses dados. Então, como eu concordo com você, que é quando você fala desses inúmeros benefícios, e são benefícios que não anulam ali a questão humana. Você trouxe até uma coisa da questão da diversidade e tal. Quando a gente faz um censo, né, a gente acaba também trabalhando essa questão. São dados muito mais relacionais, né, dados relacionados à questão humana, né? E pessoais, que são dados Sim, sensíveis. com certeza. E a gente está utilizando essa expertise de BI, né, de uma cultura orientada a dados, para poder olhar aquele panorama, aquele recorte, né, aquela fotografia que a gente tem da nossa empresa, e a partir daí também a gente pensar em quais são as decisões que a gente vai tomar em relação a determinado grupo dentro da própria empresa que a gente mapeou, né? Eu acho muito importante isso. Acho que é isso mesmo, Lê. Eu hoje, até pelas experiências que a gente está vendo na Meta, eu penso muito assim, a área de dados, indicadores, dentro do RH, ele é como se fosse o orientador. Então, meio que ele está ali navegando junto com a gente dentro desse barco e está nos orientando a que caminho a gente vai seguir. E o processo de diversidade, existe as polêmicas, né? Essas plataformas, elas acabam excluindo porque existe uma inteligência artificial. Realmente, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas quando a gente olha para os ganhos, eles são maiores. Né? Então, até no processo seletivo, como é que a gente mapeia essas diversidades? Então, é através de uma ferramenta, no caso a gente usa o Excel junto ali com, né, o Power BI, para eu conseguir quantificar para o meu cliente quantas pessoas diversas passaram pelo processo dele. Você trouxe um ponto legal também, né? Eu vejo que sim, obviamente, teve um boom de ferramentas aí que utilizam a inteligência artificial. Só que, assim, eu acredito que a gente não consegue trabalhar só os dados frios que a inteligência artificial traz, sem ter uma operadora humana, alguém que consiga entender o contexto em volta daquela situação, né? Tem muito disso. E aí você falou em algum momento de indicadores, e até voltar isso aqui para Esté, para dentro de recrutamento e seleção, né? A gente fala muito de indicadores quando a gente está falando de performance corporativa e tudo mais, mas dentro do operacional de recrutamento e seleção, quais indicadores assim a gente pode destacar? Bom, taxa de rotatividade, taxa de aceitação de proposta, né, por exemplo, nesse indicador que eu trouxe como exemplo, se você tem ali uma baixa taxa de aceitação de proposta, né? Então, ali ele pode indicar que há algum problema no pacote de benefícios que você ofereceu, ou que aquele salário que está sendo ofertado também está abaixo do mercado. Então, há indicadores que nos permitem trazer correções dentro do processo. Cada vez mais a gente busca ser assertivo. A gente sabe que é um custo muito grande, não só um custo financeiro, mas também de tempo, né, de dedicação, de equipe, para a gente conseguir contratar um bom profissional para as nossas empresas. Então, se a gente utiliza, né, essa visão um pouco mais analítica, a gente consegue fazer melhorias nesse processo e ser muito mais assertivo. Então, né, como eu disse, tanto essa taxa de aceitação, taxa de rotatividade, às vezes custos de contratação, a gente também consegue identificar ali se aqueles custos que a empresa ou a área tem disponível para a contratação estão sendo utilizados de forma eficiente. Entendi. Tem outros indicadores também que são bem importantes para nós, que é a parte também do tempo médio que a gente leva para fechar uma vaga. Tá. E tanto internamente como para os nossos clientes. Então, hoje, os clientes estão cada vez mais exigentes em relação a isso. Tá? Qual que é o tempo médio de fechamento de uma vaga no seu time? Então, a gente faz essa medição também. Taxa de conversão. Para os nossos clientes é super importante a gente medir isso. Então, você está me dizendo que a gente consegue fechar minha vaga com quantos candidatos? Quantas pessoas eu preciso abordar para conseguir fechar uma posição? Então, esses indicadores, além de performance, eles mostram também a questão da eficiência da equipe. O quanto a minha equipe está sendo eficiente ou não. Então, assim, tem N indicadores, na verdade, que a gente consegue medir através, né, desses dados. Então, depende do objetivo de cada empresa. O que você quer
com esses indicadores, né? Poxa, eu quero que sejam candidatos que estejam mais satisfeitos, por exemplo. Então, eu vou começar a medir a satisfação, né, dos processos seletivos, porque a gente sabe, a gente tem, né, como eu disse, diversas plataformas como o Glassdoor, por exemplo, acho que é a própria InfoJobs, onde as pessoas passam por processos seletivos, elas registram ali como que ocorreu aquele processo seletivo, que isso também, né, acho que você falou recentemente de marca empregadora, isso influencia de forma muito forte. Então, a gente pode utilizar indicadores, né, dependendo ali do que a empresa quer. Poxa, a Kel trouxe aqui, quero melhorar a eficiência da minha equipe, né? Hoje a gente trabalha muito com projetos de grandes volumes, então eu preciso ser muito mais assertiva, eu não tenho tanto tempo para entregar um volume muito grande de vagas. Então, como que a minha equipe está performando? Está dentro do esperado? Então, eu vou saber ali onde que eu tenho que agir para melhorar o processo, onde que eu tenho que corrigir a rota. Então, depende, né? Então, é o que a Kel falou, tem muitos, mas a gente tem que tomar cuidado. Eu quero todos os indicadores possíveis. Sim. Não, porque a gente não consegue olhar tudo ao mesmo tempo. Pensa aquele painel de informação ali. Eu preciso focar naquilo que é relevante. Isso, aquilo que é relevante para o meu negócio. Não, a Esté usa sempre uma analogia com comida, quando ela vai falar de dados, Adoro falar. sobre consumo de dados. Mas como consumo de dados, né? O que adianta você vai lá entregar? Eu não vou usar essa frase. Pode usar. Não. Mas beleza. Mas você vai dar um banquete para a pessoa, sendo que ela não está apta a consumir aquele banquete. No máximo, ela vai pegar um canapé ali naquela prateleira. E isso também, até por experiência própria que a gente tem vivido dentro do nosso time, a gente precisa entender qual é o nível de maturidade que as equipes estão para consumir esses dados. Então, para uma empresa, e aí para todas as empresas que estejam aí nos ouvindo, para uma empresa que nunca falou sobre isso, como é que você chega e entrega um Power BI para um time, fazer a leitura e tomar uma decisão? Então, acho que é importante, antes de qualquer coisa, entender esse nível de maturidade e começar aos poucos. É uma evolução. Porque, de fato, as pessoas não vão conseguir entender todo aquele mundo de informações se ela nunca teve um treinamento, se ela nunca passou por um desenvolvimento sobre isso. Psicólogos, gente. Números. É desafiador. Não, mas vai de encontro a isso que a Esté falou, né? Porque, assim, eu não posso ter, tipo, eu quero dados, quero todos. Quero todos. Mas realmente, você não vai conseguir assimilar todos eles, né? E aí, eu até queria entender contigo também, Kel. Beleza, para uma área de RH que não está tão habituada assim a falar sobre números, né? Qual que é o mínimo? O que eu preciso ter para começar a fazer? Beleza, ok, eu tenho um time que está aí, pelo menos iniciante e tal, que consiga ter depois essa evolução gradativa na leitura de dados. Vou compartilhar a experiência que eu tenho vivido. A primeira coisa que nós fizemos foi realmente começar a falar sobre isso. Então, desmistificar um pouco, né, o que é dados, o que eram indicadores. E, a partir disso, junto com a equipe, nós começamos a construir alguns indicadores. Então, o que a gente consegue, nesse momento, medir com a nossa equipe? Tá? A gente gostaria de entender quantas vagas a gente fecha por mês. Quantas posições eu trabalho naquele mês. Qual é a minha taxa de conversão? Então, a gente começou a mapear alguns dados bem iniciais, realmente, para que a gente começasse a entender qual era o nível de maturidade da equipe. Então, hoje, depois de 2 anos, a gente falando sobre isso, eu entendo que nós estamos muito mais à frente do que estávamos há 2 anos atrás. Outra coisa importante que a gente também tem falado bastante é estudar. Não tem outra forma que não seja estudando. Então, a Stephanie, né, a gente teve a semana do Data Week, legal, foi uma semana onde a gente pôde ter vários insights. E a partir de agora? Então, agora eu sei que eu preciso estudar um Excel, eu posso, de repente, estudar uma plataforma que consiga me auxiliar na construção de um dash. Então, a gente tem feito conversas, né, semanais sobre dados e indicadores. Então, toda semana nas nossas reuniões a gente fala sobre isso, para que entre mesmo, né, no nosso dia a dia, vire um hábito e a gente consiga, né, falar sobre isso de forma mais fácil. Não, com certeza. Isso na construção dos dados, né? Mas, por exemplo, a Esté traz muito no trabalho dela, e a gente trabalha junto nisso também, a questão dos dashes para os clientes, né? De apresentar esses números também. Eu acho que entra um pouco o papel
da gente como consultoria, né? De Sim, apresentar, toma aqui, gente, dados, cliente, dados, É. né? Dentro desse processo, porque justamente você traz essa perspectiva do profissional de RH, que é muitos deles psicólogos que não tiveram essa Uhum. formação, todo esse foco nas questões dos dados, É. e você entrega para eles algo que é uma ferramenta nova, né? Porque acaba se tornando uma ferramenta na vida deles, né? Mas Esther? é, né? Sim, é Uma um ferramenta. desafio, né? Mas eu tenho um pensamento muito alinhado com o que a Kel trouxe da capacitação. E eu vou um pouco além, né? A gente precisa entender, primeiro, estabelecer qual que é o nosso objetivo. O Uhum. que é um fator de sucesso? Seja para o nosso cliente, né? Você trouxe aí que a Meta tem desenvolvido bastante soluções de dados, sejam dash, relatórios para os nossos clientes. Então, a gente busca entender o que o nosso cliente quer com esses dados, tá? Então, vamos estabelecer qual que é o objetivo, o que é um fator de sucesso. A partir daí, quais são os indicadores que vão determinar, dizer se nós atingimos, aliás, tivemos sucesso ou Uhum. não. A partir daí, garantir que os dados que a gente necessita para suprir esses indicadores, né, que são as métricas, elas estão sendo registrados de forma íntegra, né, de forma segura, de forma que a gente conduza lá, consiga lá na frente, na verdade, conseguir analisar, e a partir disso, temos as ferramentas corretas? Temos. Tá, mas nós temos as pessoas hoje que vão manipular esses dados, que vão consumir esses dados, estão capacitadas a utilizar essa ferramenta? Então, eu acho que são fatores essencial, né? Não adianta a gente falar, poxa, capacitei minha equipe, tá lá, mas, cara, o dado não tá correto, a gente não tem a ferramenta. Às vezes a gente quer prometer chegar em tal lugar, mas a gente tem o veículo que vai nos levar a tal lugar, então a gente tem o dado. Então, começa sempre com um objetivo. O que eu quero com esses dados? E é o que norteia ali o trabalho da Meta. A gente tem trabalhado fortemente nessa questão do cliente. A gente tem visto que isso tem sido um diferencial até para o negócio do cliente, né? E a área de RH, a área de recrutamento e seleção, é uma área que produz muito dados. Eu não vou nem entrar aqui na questão de LGPD, que é um cuidado, né? Que a gente Sim, tem poxa. muito forte. Mas é a área que mais produz informação. Então, imagina, para a gente chegar no fechamento de uma posição, a gente olhou para 36 pessoas no início, dessas 36 pessoas ali, por exemplo, né? 36 Chegaram, tá sendo generosa. chegaram para uma outra etapa, para depois chegar para um shortlist ali de 3, 4 candidatos, para ser selecionado. Então, imagina quantos dados a gente teve ali e o volume de dados que a gente precisou analisar para a gente ser assertivo, né? Então, a gente tendo ferramentas que também nos ajudem a automatizar e a gente deixar só aquele toque humano ali para o final, né? Um olhar mais voltado para a cultura, porque a cultura, muitas vezes, ela não é mensurável, ela não é qualitativa. Então, por isso que eu falo que, né, por mais que a gente automatize, a gente olhe para os dados, ele não elimina esse toque humano. Então, a gente acaba ganhando muito mais tempo, né? O recrutador ali, tirando a questão dos vieses que a gente também já falou ali e, né, consegue ser assertivo tanto para as nossas contratações internas, tanto para os nossos clientes. Entendo. Mas é até uma das coisas, né? Tipo, a gente tem os indicadores, a gente tem os números, mas uma coisa que a gente sempre conversa e a gente fala muito sobre isso é a questão do storytelling, né? Sim. Que história eu quero contar com aqueles dados, né? Porque senão fica, tipo, números jogados sem sentido nenhum, né? Ah, exatamente. Tem um livro que eu recomendo para todo mundo, né? Para minha equipe, eu sempre falo que é leitura obrigatória, que é Storytelling com Dados. Né? Eu não peço desculpas, não lembro o nome da autora, mas depois eu deixo no comentário do vídeo quando for Legal. postado para que as pessoas busquem. Ela fala exatamente isso. Ninguém conhece a sua história tão bem quanto você. Então, por mais que você tenha ali nos dados, você sempre vai colocar, né, saber como que você vai utilizar aqueles dados para contar a história. Então, a mesma coisa, né? Eu não vou pegar simplesmente... Aqui eu trouxe a questão dos dashes, enfim, da utilização. Eu não simplesmente pego qualquer indicador ali e ponho de qualquer forma. Não, eu conto uma história. Então, a história, elas têm o poder de persuadir, de convencer, enfim. Então, isso também é um dos outros benefícios que os dados nos trazem, né? De persuadir, de convencer, né? De trazer as pessoas, até mesmo, né, uma questão de acolher, enfim. Mas até para nossa área específica de recrutamento e seleção, não só de RH,
a questão de como a gente vai contar e levar esses dados para os clientes é muito importante. A gente tem várias situações onde o cliente tinha uma decisão já formada e a gente conseguiu, através dos dados que a gente apresentou para eles de mercado, né, daquela posição específica, do porquê que a gente não estava encontrando determinado perfil, mas nós tínhamos ali uma amostra de um perfil B e C, a gente conseguiu reverter a situação De e fechar. convencer, né? Que é aquele exemplo que eu trouxe lá. Poxa, às vezes, né, as situações que a gente... vou ofertar tal remuneração para o colaborador, né? Aliás, para o candidato. E ele não consegue fechar a vaga. E a gente está falando, não é isso. Mas depois que a gente utiliza ali, vou mostrar então aqui para você. Olha como que está o mercado. Olha como nós estamos. Olha a taxa de assertividade para quem oferece um pacote de benefícios muito melhor. E olha a taxa de assertividade se a gente seguir por esse caminho. Por isso que a gente não consegue mais, né, trabalhar, negociar, qualquer coisa com os nossos clientes se a gente não tiver os dados na mão. Algo que a gente faz bastante, pesquisa de mercado. Então, quando eu vou vou numa reunião para um cliente, alinhar uma posição, eu preciso já ter feito uma pesquisa prévia. Eu já preciso entrar nessa reunião com o meu cliente com os dados na mão, para conseguir negociar com ele. Né? Então, não posso dizer para ele, olha, o segmento farmacêutico, ele tem X remuneração, mas ele vai me dizer de onde você tirou isso. Sim, com certeza. Então, eu preciso já mostrar para esse cliente as fontes, as informações. Então, por isso que o RH ele não é uma área operacional. O RH sempre foi uma área estratégica. Entretanto, ele está sendo visto como uma área estratégica de 5, 6 anos para cá. Porque antes o RH ele não tinha nem a opção de sentar na mesa com uma diretoria e tomar uma decisão. Então, eu vejo a questão dos dados e indicadores dentro do RH fundamentais para a gente continuar tendo sucesso na área e sendo cada vez mais ouvidos dentro das organizações. Então, acho muito importante. Sim, você falou de levar os dados assim também para o cliente, né? Mas muitas vezes também tem esse papel que a gente precisa de ensinar para ele, ensinar entre aspas gigantes assim, mas ensinar quais dados ele realmente está precisando naquele momento. Que é a atuação consultiva, né, no caso, né? E eu vejo que muitas vezes... O aculturamento em dados. Perfeito, o aculturamento em dados. Que muitas vezes o cliente ele vem com essa demanda, mas ele mesmo não tem muita certeza do que ele tem vários achismos, né? Ele não sabe, na verdade ele não sabe o que ele precisa, e aí entra esse papel consultivo de conversar, investigar, entender de tudo isso que ele está me falando, quais serão os indicadores essenciais para aquele processo. Então, vou dar um exemplo. Se é uma empresa muito focada em tempo, em prazo, a questão do indicador de SLA, que eu entrego essa posição e o tempo médio de fechamento, para ele é importante. Certo, perfeito. Se eu estou numa empresa onde diversidade é o foco, eu preciso levar para esse cliente indicadores de diversidade, né, em perfis, né, os públicos interessados na marca empregadora dele. Então, a questão do ouvir é muito importante quando a gente está nessas reuniões, para a gente conseguir justamente direcionar quais serão os indicadores que eu vou apresentar para esse cliente. É isso, né, a gente falou muito de ser consultivo e cada vez mais a gente tem trazendo aqui para a Meta RH, a gente tem habituado, né, aculturado as nossas pessoas colaboradoras, independente da área, se está ali numa linha de frente ou não, a ter esse olhar consultivo baseado em dados, né? Então, alguns anos atrás, teve um boom, né? A gente começou a falar muito de dados e dados, a gente precisa aprender essa ferramenta, essa outra ferramenta, e o mercado de dados ali super em alta, e passou um tempo depois, a gente viu que muitas áreas de dados começaram a falar, peraí, eu tô com muito profissional aqui, mas o que eu faço com isso? O que eu faço com esse monte de ferramenta? Então, a questão do foco e ser consultivo. Então, muitas vezes, né, alguns clientes chegam para nós, eu quero olhar isso, quero olhar aquilo, preciso disso, tá, mas para que você quer olhar? Né, onde que você quer chegar? Então, a gente começa também a trazer esse refinamento para a gente conseguir focar naquilo que de fato é relevante, tanto para o nosso negócio, para o nosso cliente. Então, eu vejo, pelo menos, né, ali no nosso meio, a gente transformando o olhar das pessoas nessa questão de dados, da utilização de dados, de indicadores, para a gente não virar ali só um acumulado de coisas que a gente nem vai conseguir olhar. Só para falar, fiz, tá bonito.
muito, né? Eu pego muito no pé da minha equipe sobre isso. Eu falo, não basta a gente fazer um dash muito bonito, um relatório lindo, né? Todo automatizado, que a gente tem botão que clica ali, nosso uau, solta a estrelinha. Não, aquilo é relevante, né? Eu sempre falo do call to action, né? Qual que é a chamada? O que aquele indicador me leva a fazer? Né? Então, eu acho que isso é interessante. Você falou muito da intuição humana ali, né? Que a gente não elimina, enfim. Né? Eu sempre falo isso. A gente não vai eliminar. Pelo contrário, os dados, eles vão potencializar, né, o nosso conhecimento, a nossa experiência, e os dados, eles não decidem, pelo contrário, eles são fontes de decisões, de tomada de decisão. Então, quem vai tomar essa decisão é uma pessoa, né? É um ser humano ali. Então, por isso é importante, além dos dados, ter a visão analítica. A gente reforçou muito isso, né? Você falou da nossa semana de dados que a gente teve na nossa Meta RH, e dos feedbacks, a maioria foi isso. Poxa, o quanto que eu preciso ter esse olhar analítico, né? Dentro do RH, a equipe da Kel é uma equipe grande, né? Uma equipe ali robusta ali dentro da Meta RH, e eles trouxeram muito isso. Poxa, eu preciso ter esse olhar analítico para conversar com o meu cliente, às vezes para conversar para o candidato. Até para o candidato. E você estava até falando da questão dos dados, do Dash, enfim. E eu percebo também que dependendo da pessoa que a gente vai apresentar, é uma forma, é um dash. É o storytelling que o Lê falou, né? Como que eu vou contar? Para outra pessoa, talvez a gente precise ter algo mais robusto. Então, até na construção dessas informações, você tem que pensar qual é o público que vai ler essa informação. Numa primeira etapa, eu acho que tem muito essa questão da pessoa entender quais são os dados da área dela. Para um segundo momento, quais são os dados da área dela relacionado a outra área. E quais os dados dela relacionados a outra área relacionada à entrega. Desses dados, exatamente. E aí, assim, a pergunta honesta mesmo. Vocês acham que toda área tem que ter uma pessoa especialista não digo BI, tá? Mas na análise de dados? Toda área a gente precisa ter alguém? Acho que especialista não, mas as pessoas precisam ter um olhar, eu falo sempre de um pensamento crítico, então pensamento analítico, toda área precisa ter, né? Talvez você tenha, assim como acontece na Meta, a gente tem ali uma área de BI dedicada, então, né, que a gente olha a questão tecnológica, enfim, né, aplicação das regras de negócio, mas a gente precisa ter em todas as áreas pessoas que entendam de dados, que tenham um olhar analítico, que saibam extrair ações e tomadas de decisões a partir de dados. Se a gente realmente nós queremos ser empresa orientada a dados, toda a área trabalha com dado, então toda área precisa aprender a ler dados e aprender a consumir. Então, quando você diz especialista, Lê, eu fico me perguntando, né, poxa, precisa ter uma formação, precisa ter isso? Não, mas o pensamento crítico, independente da área que você atua, eu acho que tem que ter sim. Eu acho que é importante e eu acho que isso torna aquela área mais relevante, mais estratégica, que é isso que é o objetivo dos dados, né? A gente ter mais tempo para focar naquilo que é o core da área, do negócio, enfim, e utilizar os dados ao nosso favor, não algo a mais. Entendi. Você falou também um pouco atrás sobre essa questão de como você apresenta, né? Tipo, não adianta o dash ser bonito, não sei o quê. Inclusive, tem muita gente que confunde, né? Relatório com planilha, né? Fala assim, não, eu fiz uma planilha, eu fiz um relatório. Olha o meu relatório aqui, com um monte de dados jogado lá e daquela maneira, e assim, considera aquilo como um relatório, mas... O relatório relata, né? A gente fala, o que isso aqui está relatando? Não está relatando nada, então é só uma planilha. Exatamente. E aí, eu entendo que a gente entra como um facilitador, porque, assim, a gente tem toda a expertise, a gente traz isso para o cliente meio que já mastigado, né? Só que, vamos levar em consideração que essa empresa não trabalha com a gente, infelizmente. Ainda, né? Mas ela gostaria de começar, pelo menos, né? Quer fazer um relatóriozinho aqui, um dashzinho ali e tal. Que ferramentas que você indicaria, assim? Beleza, bora startar, começar a falar de dados, assim, como é que eu posso começar? Tá, eu vou então focar aqui no recrutamento e seleção. Então, quando a gente fala de recrutamento e seleção, por exemplo, a gente tem ferramentas de rastreamento de candidatos, como o ATS, por exemplo. Então, ali eu consigo traçar toda a jornada do candidato, né? Em quais etapas os candidatos têm mais propensão ali de ter
ter desistência, por exemplo, né, onde eles são mais assertivos, isso olha para a equipe. Então, uma ferramenta também de BI, nós temos algumas ferramentas que têm opções gratuitas também, lógico que ali dentro de limitação, o Uhum. bom e velho Excel, né? Então, às vezes a gente pensa, poxa, eu preciso criar uma estrutura robusta para análise de dados. Depende do volume, né? Às vezes, se você não está trabalhando com um grande volume de dados, não tem por que você fazer um investimento robusto ali, porque além do investimento da ferramenta, é o que a gente falou, a gente também precisa de profissionais altamente capacitados para conseguir Uhum. manejar essa ferramenta, mas a gente pode começar pelo básico, né? Então, como eu disse, um ATS, aí dependendo do objetivo, poxa, eu quero, né, medir a satisfação do meu candidato ou do meu colaborador, então plataformas que permitem você obter respostas, então a gente tem, né, o formulário do Google, por exemplo, a gente tem o Survey, então Uhum. são ferramentas que às vezes são simples, mas que vão trazer informações aí do que a gente precisa, lógico. Como eu disse, tem ferramentas que são específicas para cada uso. Uhum. E tem desde a mais barata, desde a mais cara. Aí você precisa entender qual que é a sua estrutura e qual que é o seu objetivo. O que eu Uhum. quero? Onde que eu quero chegar? Então, eu preciso... É primordial eu ter essa ferramenta. Por exemplo, para o nosso trabalho na área de seleção, a gente precisa de um ATS, a gente precisa dessa ferramenta de rastrear o candidato ali em todas as etapas que ele passa, né, para a gente entender até chegar naquele funil para entregar o melhor candidato para o nosso cliente, para entregar o shortlist, né? Então, poxa, aqui é onde tem mais candidato, aqui é onde tem um gargalo. Ah, então se é nessa etapa que eu tenho um gargalo, é aqui que eu preciso orientar melhor a minha equipe, né? Eu preciso ajustar o que eu preciso para entregar, né, ser assertivo na minha entrevista, no SLA que a Kel trouxe, que é muito importante, que cada vez mais os clientes vêm cobrando. Então, no tempo correto, será que eu preciso para esse processo, né? A gente falou de que a gente está trabalhando cada vez mais com projetos de grande volume. Poxa, Uhum. é esse recurso dedicado? Será que eu preciso agora de mais uma pessoa para apoiar aqui? Não. Então, é a quantidade suficiente de recrutadores que eu tenho, as etapas adequadas, onde eu tenho gargalos, para eu realmente ser assertivo. Entendi. E acho que você falou muito bem dessa questão das ferramentas, mas uma coisa também que eu acho que é importante, e eu acho que você vai poder falar muito melhor do que eu, é a Uhum. questão da higienização da base de dados, né? Porque eu acho que, por mais tecnológica, por mais que as ferramentas entreguem, né? Se Uhum. você não tem uma base consistente, uma base bem trabalhada, tipo, você não tem nada É também, né? nada. Dados e você não responde pelos indicadores, né? Eu sempre falo isso, né? Pior do que você não tomar decisões baseadas em dados é você tomar decisões baseadas em dados errados, né? A questão do registro, de padronização. Então, a integridade dos dados é isso, né? Como Uhum. que os meus dados estão sendo registrados? Você falou de ferramentas. Uhum. Quando a gente contrata alguma ferramenta, o passo importante é a parametrização, né, dessa plataforma, enfim, que a gente vai utilizar. Aquela ferramenta, né, aquela plataforma, ela está adequada para o uso dos dados que eu preciso? Tem o Uhum. campo que eu preciso? Né, tá no padrão correto? Né? Imagina você receber dados, 10 dados que dizem a mesma coisa. Uhum. Né, só que de formas diferentes. Imagina você consolidar aquelas informações. Isso pode, de fato, enviesar a sua tomada de decisão, né? Ou levar você para um caminho que você não espera. Então, realmente, né, você trouxe isso, né? Essa questão, porque eu acho que é uma dor não só nossa, né? Porque a Uhum. gente revisita esse assunto de tempos em tempos, até para um processo ali de auditoria, a gente precisa de tempos em tempos olhar os nossos dados, como eles estão padronizados, como eles estão sendo registrados, se a pessoa que está registrando a informação, ela tem um conhecimento, como que aquela informação vai chegar lá na ponta, como que ela vai ser registrada, enfim. Então, é um assunto extremamente importante, né? Porque não adianta eu ter diversos dados e aqueles dados não me dizerem nada. E fora isso, gente, tem uma questão que aí a gente tem que pensar, né, como a cabeça do negócio, vamos dizer assim, que é o Uhum. investimento. Uhum. Então, quando a gente vai falar de investimento dentro de uma área de dados, de indicadores, e para as outras áreas demandantes, tem um investimento. Uhum. Então, a importância da higienização é enorme. Porque você imagina, você está investindo numa ferramenta que tem um custo,
e essa higienização ela não é feita, e aí eu tenho a entrega de dados que não são reais e uma tomada de decisão que é a pior ainda. Então, de fato, é uma cadeia, né? Então, se eu não higienizar corretamente, todo o resto provavelmente ele vai estar errado. Aí, eu quero trazer um ponto, né? Você vai falar que eu sempre bato na mesma tecla, mas é importante, que são as regras de negócio, né? Então, é aquilo que vai orientar, de fato, como que a gente vai registrar os dados. Então, né, volto de novo lá na parametrização, né, da integridade, enfim. Então, o que vai nortear a forma que a gente vai registrar, o que a gente precisa registrar, porque não adianta a gente registrar, né, guardar dados, tem um custo, e é um custo que não é ali muito barato, dependendo da volumetria, né? Dependendo da volumetria. Então, o que vai nortear? Então, ter processos bem estabelecidos, regras de negócio que são congruentes ali com que, de fato, a gente precisa. Você até perguntou um pouco antes se a gente acreditava que toda área deveria ter uma pessoa especialista. Eu também acredito que não, mas hoje eu entendo que minimamente uma pessoa focada em auditoria de dados e processos é importante, porque isso realmente garante, né, a padronização das coisas. Alguém criterioso, né? Para poder qualidade de dados. Qualidade de dados. Na nossa área, nós temos hoje 2 pessoas que são responsáveis pela parte de qualidade de processos e, inclusive, são pessoas responsáveis pela experiência da pessoa candidata. Né? Então, nós utilizamos o CSAT, enfim. Hoje eu vejo que realmente é importante, porque a área de seleção, como a Esther falou, o fluxo ele é muito intenso. Então, é importante nós termos pessoas que vão estar direcionadas para isso. Porque a gente aqui da ponta, que está no processo de seleção, é correria, né? Então, se né, as empresas pudessem e tivessem esse investimento, com certeza o time que está ali mais no operacional, ele passa a ser mais estratégico e ele ganha tempo para olhar para outras coisas. Porque demora, né, Esther? Saneamento de dados, validação de processos não é algo que se faz de um dia para o outro. Mas aí tá um ponto, eu acho que ele demora mais quando você começa errado. Que muitas empresas acho que começam errado também, ou eu não, por falta até dessa consciência da higienização da base e tudo mais, acabam imputando os dados de qualquer maneira, né? E às vezes a gente tem muito esse processo de correr atrás dos erros. Muitas vezes quando a gente pega no pé de uma área, onde a outra fala, poxa, cadê os dados? Tá faltando, poxa, não sei o quê. Mas já tem um monte. Mas tem um monte porque começou errado lá atrás. Agora daqui para frente tem que ter uma outra conscientização, né? E aí, falando da parametrização dos dados, né? Você também tem integração entre ferramentas, né? Então, por exemplo, na hora que eu crio um parâmetro para um banco de dados, eu tenho que entender como ele se conversa também com outras ferramentas internas da empresa. Falando um pouco em estratégia, né? Trazendo esse conceito para outras áreas também, porque no final das contas a gente quer cruzar essas informações para entender se elas estão indo no caminho certo do que foi definido no negócio. Então, de fato, né, como você trouxe, é importante a questão da integração de dados, enfim. Aí não querendo puxar a sardinha para o meu lado, né, mas como é importante uma área de BI, né, uma área que ela olha a questão tanto tecnológica quanto a área de negócios em si, para a gente entender, né, a infraestrutura que a gente precisa estabelecer para conseguir olhar. Por exemplo, a gente tem diversas áreas, a gente tem macro áreas lá dentro da empresa, onde a gente tem a área de vendas que a gente precisa olhar os indicadores, a área de experiência ali do cliente, a área de experiência do candidato, a área de recrutamento e seleção, que de fato faz ali o processo seletivo, e eu não vou ter uma única ferramenta que vai olhar para tudo, mas eu posso ter outras ferramentas e ali convergir tudo dentro né, de um repositório de dados, enfim, onde eu consigo utilizar técnicas analíticas para trazer aquilo que, de fato, eu preciso analisar. Então, muito mais focado. Quais são as informações em comum, né? E o que elas trazem em relação, né? Onde elas se encontram, né? Isso. E mais importante, Esther, não sei se você vai concordar comigo. Vamos ver. Mas quem está falando muito dos dados e indicadores, ok. Mas acho que o ponto beleza, temos os indicadores e temos os dados. E aí é o quanto a gente consegue tirar desse papel
e colocar as ações em prática. Então, que é o que eu disse, que os dados, eles não é quem vai decidir, não é o dado. Exato. O dado, ele é um apoio para a sua tomada de decisão. Né? Eles são orientadores, mas eles vão trazer base para aquilo que você vai de fato tomar a decisão. Eu já vivi momentos, né, em outras empresas onde a gente tinha esse consumo de dados muito forte, era até assim, né, um direcionamento real da empresa, mas as ações elas não eram colocadas em prática. Então a gente investia muito tempo discutindo ali os dados, as informações, mas e as ações? Então acho que quando a gente fala desses indicadores, desses dados, seja para o cliente ou para o interno, a gente não pode perder esse time de sair dessas reuniões, sair dessas leituras com ações concretas. Porque senão, como a gente falou, é mais um painel bonito ali na TV. Quando a gente fala, né, de objetivos, de metas, é exatamente isso. Primeiro, né, você estabelece seu objetivo, qual que é o resultado que você pretende chegar, qual que é o indicador que vai dizer se você está indo bem ou não, as métricas, e dessas métricas, que é o call to action que eu falei, né, anteriormente, quais são as iniciativas a partir disso. Porque se o seu indicador mostra que você está indo bem, qual a iniciativa que eu faço para manter ou para melhorar? Se eu não estou indo bem, qual que é a iniciativa que eu tenho que ter para corrigir essa rota? Então, eu sempre penso nessa estrutura, né? Qual que é o objetivo, qual que é o indicador, às vezes eu coloco ali qual que é a estratégia, enfim, as métricas se estão sendo bem coletadas, registradas, né? Que são ali os números brutos, e a partir disso, qual que é a iniciativa? Tanto individual, né? Quanto ali por área, enfim. A gente acho que já viu algumas situações onde alguns processos foram modificados ou alterados por conta desses retornos de números, né? Da pessoa, de repente, entender que um cenário que para ela estava muito bem desenhado, quando ela recebeu os dados, ali impactou de uma maneira que ela falou, opa, não era bem assim que eu estava pensando que ia acontecer. Não imaginava. Né? Os dados, eles têm poder de revelar coisas que muitas vezes a gente não quer mostrar, infelizmente, né? Ela não está indo muito bem. Não mentem, então. Os dados não mentem. Então, às vezes, cara, não está indo bem, tal, né? E como que eu vou mostrar isso? Mas você tem que mostrar, então é exatamente isso. E a oportunidade de melhoria, né? O que a gente falou dos benefícios. Quais dos benefícios pode trazer? Melhoria nos processos, melhoria na tomada de decisão, melhoria na capacitação de pessoas. A Kel falou, os dados não mentem, mas pessoas mentem com dados, né? Tem um livro sobre isso, né, Esther? Como mentir com estatística, né? Você começa a ter ler as informações que você recebe. Então... E entender o contexto, tá, Kel, também? Sim. Porque, às vezes... o Leandro falou isso, às vezes as pessoas utilizam dados que são fidedignos, verdadeiros, mas utilizam com uma narrativa totalmente contrária, e quando a pessoa vai ali, poxa, deixa eu contra-argumentar. Não, realmente, é uma fonte correta, é uma fonte viável, então fica aí até a dica desse livro, agora que você falou, Lê, de como mentir com estatística, aí você começa a entender, como mentir com estatística. Então, que, né, às vezes a gente utiliza dados... Nós temos vieses, né? Isso, né? Não tem como negar, de qualquer ser humano. Então, muitas vezes a gente quer contar, né? Quer conseguir alguma coisinha ali. Então, a gente vai contar de uma história que, de forma consciente ou não, que nos favorece. Às vezes, a nossa intenção não, de fato, utilizar. Lógico, tem pessoas que utilizam isso para algo não muito correto, íntegro, né? Mas é isso, Lê. Eu omito alguns dados aqui, né? Mas exalto os que me favorecem de alguma maneira, favorecem a minha narrativa. Sempre, né? Sempre olhando que quando você traz algum dado, você quer contar alguma coisa, né? Então você acaba... A gente já viu isso acontecer algumas vezes. É verdade. Mas é bom focar sempre nos benefícios, né? Então, melhoria, né? Seja para capacitação de colaboradores, melhoria contínua dos processos, tomada de decisão. Tempo, porque hoje o tempo, ele tá precioso, tá escasso, de verdade. E quando a gente estava falando muito de RH aqui, quando a gente olha para recrutamento e seleção, é exatamente isso, é tempo. O que a gente puder otimizar de tempo para as equipes focarem mais na estratégia, terem mais tempo, por exemplo, analisar um perfil de uma pessoa candidata, né, de construir um parecer, né, mais robusto, todos ganham, porque a gente ganha efetividade e entrega rápida lá na ponta. Mas é aquela coisa do agilidade, mas sem qualidade, sem perder a humanidade, né? Porque, mais uma vez, a gente está utilizando os dados para uma tomada rápida de decisão
Entretanto, né, a gente também Eu tem tenho que mais ter tempo para outras coisas. exatamente, para observar É. outros aspectos dentro do No mundo processo, que né? está sendo aí, né, dominado pela inteligência artificial, é isso, é o que você Mas falou. é ganhar qualidade em outros temas. Nós, da liderança, eu percebi muito isso. Depois que a gente começou a acessar o Power BI, a gente começou a consumir os dados de forma correta, até para os nossos indicadores, eu tenho muito mais tempo hoje, por exemplo, para me dedicar a fazer mais one-on-ones, né? Uhum, Conseguir sentar com o time na operação, na ponta mesmo, observar o que uhum. está acontecendo. Quando você não tem ferramenta, quando você não tem uma base que te auxilie, você perde muito tempo ali. Você fica horas, você investe horas ali para extrair um dado que no Power BI com um clique eu É, consigo ter. o relatório é um diagnóstico de um problema É, que você não está conseguindo enxergar a olho nu, né? exato. Ah, exatamente. E não perde aquela questão, né, que a gente sempre fala de quando a gente fala de processo seletivo, quando a gente fala de, né, você trouxe aí das one-on-ones, de Uhum. PDI que a gente faz com os nossos colaboradores, né, a gente não perde aquele momento genuíno, né, aquele momento acolhedor, né, então a gente não fica sambando ali. Eu entendo que quando a gente não tem esse amparo dos dados, a gente meio que fica correndo atrás do próprio rabo, né? Porque É, você está o tempo todo tentando otimizar algo que é é, difícil, você não está conseguindo mensurar direito. Se é. você não consegue mensurar direito, você não consegue E aí, tomar uma quando você não é decisão. da área, Uhum. ou seja, quando você não tem uma formação e você não vem com essa capacidade analítica, aí vem a questão que você falou de correr atrás do rabo, porque aí você fica ali Secando gelo. secando gelo, o negócio não Uhum. flui, as outras demandas vão chegando, então não dá. Hoje, sem dados, não vives, não vive. Não. Ah, legal. Gente, e a gente está arrumando aqui pro final, mas Mas já, Lê? já sempre assim. Mas eu gosto sempre de fechar o episódio com algumas dicas valiosas. A gente já teve algumas aqui, que eu acho que vai ajudar bastante, principalmente quem está sentindo falta um pouco dessa questão analítica aí na vida profissional. Mas eu queria que vocês deixassem algumas dicas extras aí, de uma profissional da área de BI que estrutura, e Por também de alguém favor, que né? precisa trabalhar com esses É. dados. Dos dois, das duas, no caso. Ah, legal. Espero não parecer repetitiva, Lê, mas é importante mais para reforçar, né? Então, estabeleça objetivos, né? O que que é Uhum. sucesso para você, o que que é sucesso para o seu negócio, ou no nosso caso, enquanto consultoria, né? O que que é sucesso para o nosso cliente? A partir disso, estabelecer indicadores, né? Aquilo que vai dizer se a sua estratégia, né? O seu objetivo está sendo atingido e indo bem ou não. Quais são os indicadores, né? Então, a gente tem, às vezes, indicadores que já são bem estabelecidos no mercado, mas tem indicadores que já são muito específicos do nicho que Ah, se atua. desculpa te cortar, mas é uma coisa que até eu ia falar. Realmente, existem alguns indicadores que são padrão, né? Sim. Mas acho que essa compreensão de tipo, beleza, ok, existe um status quo aqui no mercado, mas às vezes tem especificidades que são daquela segmento, daquela área, né? Isso, você só vai entender olhando para os seus dados. Uhum. Então, é isso que vai trazer, é o que você falou, é Não muito copiar, característico. né? Não adianta Não copiar copiar. do concorrente ou do Isso. parceiro, porque Porque é diferente. isso depois não vai fazer sentido É, para o seu negócio. Por isso que eu falo, comece pelo objetivo. Porque se você olhar para o é, vizinho, cara, o objetivo do vizinho é é outro. Então, diferente. olhe isso. Então, estabeleça objetivos, né? Marcos de sucesso, indicadores, garanta que os seus dados estão sendo registrados da forma correta, se que tem as métricas que você precisa para os seus indicadores estão sendo registrados e olhe para as pessoas que vão utilizar esses dados, né? A capacitação. Mais do que aprender a utilizar a ferramenta, desenvolva um olhar analítico. Isso para tudo, né? Eu acho que isso não Uhum. é só Nossa, para saudade, né? não só, né, para a área corporativa ali, ainda mais no mundo politizado, onde a gente vive, né, onde tem vários extremos, a guerra hoje é a guerra de narrativas, e as pessoas utilizam dados para corroborar ali com as suas narrativas. Então, quem tem um pensamento analítico se destaca, tanto Uhum. enquanto empresa, quanto profissional, enfim, na vida pessoal. Então, eu acho que a dica que eu deixo é essa, né? Aprenda ferramentas, mas também desenvolva o pensamento analítico. Ah, show de bola. E você, Kel? Então, como uma boa psicóloga, né, profissional de RH, a dica que eu deixo é para que as pessoas estejam, primeira coisa, abertas a isso. Uhum. A gente ainda percebe bastante, não da Meta RH, mas conversas, né, com colegas, clientes, uma resistência
de boa parte das pessoas em relação a isso. Poxa, agora tem que trabalhar com dados, eu tenho que falar de indicadores? Sim, precisamos. Então, acho que a primeira coisa é quebrar essa resistência e começar. Começar de forma, eu acho que pequena, assim, aos poucos, mas que com certeza a pessoa entendendo o objetivo de trabalhar com dados, com indicadores. Entender o dado como um amigo, não como inimigo, né? Que vai jogar junto. A pessoa só tem a ganhar como profissional e como empresa. Quem não tem hoje desenvolvido ou vai desenvolver a capacidade analítica, né, a habilidade de negociação e de comunicação, para trabalhar com indicadores, ela vai sofrer bastante, principalmente comunicação. Porque não basta, que nem você falou, tem que ter capacidade analítica. Mas se eu não tiver uma boa comunicação para trazer essa análise feita desse dado, também não me adianta muita coisa. Então, eu deixo essa dica para a gente quebrar esse viés e para a gente investir no nosso desenvolvimento em relação a essas ferramentas. Eu queria agradecer vocês, mais uma vez, pela participação. Esté, eu sei que enchi seu saco para você vir aqui. E então, agradecer, brigadão mesmo pela presença. A Kel já veio aqui várias vezes. Já virei sócia. Bom, eu agradeço. Acho que foi um papo bem gostoso. Ainda que eu espero que tenha gerado insights, enfim, quem consumir, né, esse podcast saia daqui muito mais enriquecedor, né? Mas eu acho que dá para a gente ainda aprofundar mais nesse assunto, né? Quando a gente fala de dados, ou quando a gente fala de dados focado na área de RH, enfim, eu acho que tem muita coisa que a gente ainda pode trazer. Então, incentivo, né, as pessoas, falei de alguns livros aqui, incentivo as pessoas a lerem, a buscar, independente da área que atua. Apesar da gente ter focado em uma área específica, mas eu acho que hoje, né, com o número de dados que a gente produz, cara, a gente tem muita informação, a gente tem mais informação em um dia do que uma pessoa do século passado, por exemplo, teve na vida toda. Então, acho que é muito importante, então espero que as pessoas saiam aqui com mais vontade, né, de entender mais dos dados e saber utilizar os dados ao seu favor. Então, obrigada, Lê, foi um prazer aí. Desculpa a demora, né? Não, que isso, tá tudo bem. Agora você vai vir direto. Bom, gente, é isso. Eu agradeço também. Eu gosto bastante de vir, de conversar. E como a Esté falou, a área de RH é infinita. A gente focou muito em seleção, mas se olhar para indicadores de departamento pessoal, treinamento e desenvolvimento, nossa, aí são vários podcasts para falar sobre, mas obrigado pelo convite, Lê, e até a próxima. Beleza, gente, então, brigadão para vocês que assistiram. Realmente, fazendo das palavras da Esté a minha, né, espero que vocês tenham tirado um pouco mais de insights, assim, de repente pensar um pouco como é que os dados podem aí atuar de maneira positiva na área de vocês e dizer que vocês podem contar com a gente também, caso vocês precisem dessa ajuda, desse parceiro que vai falar com dados, que vai trazer dados para vocês. Considera a gente, vai lá no site, vê um pouco do que a gente faz e entre em contato que a gente vai ter o maior prazer em atender vocês, tá bom? E é isso aí, gente. Obrigado. Até a próxima.